A chama missionária que arde no coração dos salvos leva os cristãos a propagar a palavra em todos os lugares e em todos os tempos. É com este sentimento de missão que temos o registro da visita do missionário Joel Carlson em Barra de Jangada no ano de 1920, o que deu impulso na pregação do Evangelho em nosso bairro. Com o passar dos anos, o amor pelas almas levou homens e mulheres a espalhar a preciosa semente nas ruas de nosso bairro. Algumas dessas pessoas foram irmã Aldemira, que se chama, todo mundo conhece por irmã Alda, irmão Júlio, irmã Raquel, a irmã Maria Isabel e outros nomes que estão nos anais eternos. E no ano de 1980, iniciava o ponto de pregação na residência da nossa irmã Maria Isabel, com os irmãos que cooperavam em Piedade e Barra de Jangada. Os anos se passaram e a irmã Alda conseguiu um barraquinho de tábua para a igreja comprar. Apresentou a ideia ao presbítero Amaro Leandro, de saudosa memória, que informou a ideia ao pastor Basílio, também de saudosa lembrança, e com autorização do pastor Leôncio, comprou o barraquinho. No mesmo ano de 1982, deram início à construção do templo, e um dos que ajudaram a construir, trazendo os tijolos, foi o presbítero Ovídio, de saudosa memória. E os construtores almoçavam na casa de irmã Alda. Porém, como era proibido a construção em alvenaria, a prefeitura embargou a obra por dias. Mas a igreja orou e Deus deu vitória. Daí então, às 14 horas do dia 23 de junho de 1983, aconteceu a inauguração do templo na rua Cuiabá. Com o corte da fita simbólica, estavam presentes o muito digno pastor presidente José Leôncio da Silva, de saudosa memória, junto com o pastor Basílio. Foram cantados os hinos 243, 63 e 65. O presbítero responsável era o também saudoso presbítero Amaro Leandro. E a nossa querida irmã Alda ficou responsável pela manutenção, algo que ela realizava com muito prazer. No ano de 1983, aconteceu o primeiro trabalho oficial da igreja, que foi a Ceia do Senhor. E o segundo foi a EBD. E o dirigente era o presbítero Amaro Leandro, que na época vinha de Barra Celpe e tinha 80 anos. Vinha e voltava cuidando da igreja. Já em 1984, no dia 8 de março, realizou-se o terceiro trabalho oficial, que foi o Círculo de Oração, que tinha como dirigente a irmã Edith e a vice a irmã Jeane Moura. No ano de 1985, iniciou-se o quarto trabalho oficial, que foi a campanha evangelizadora. E a dirigente foi a irmã Grinalda Farias. Também naquele ano, de 1985, teve início o primeiro órgão de louvor, que foi o conjunto musical, com o nome Conjunto Musical de Candelária. E o dirigente era o irmão Félix e a maestrina, a irmã Raquel. Ainda em 1985, iniciou-se o Círculo de Oração Infantil. E o conjunto infantil, na direção, estava a irmã Alda e sua vice, a irmã Adelaide. No ano de 1986, foi inaugurado um grupo de adolescentes. A líder era a saudosa irmã Zilda e a vice, a nossa irmã Carmelita, também saudosa. E hoje nós temos esse lindo templo, para a glória de Deus, onde nós aprendemos o ensino da palavra. Nós nunca esqueceremos dos irmãos que contribuíram para a existência deste templo. Alguns anônimos que oraram, choraram e ajudaram a construir a nossa igrejinha, que hoje é a Igreja Apolo da Área 36. 23 anos desse lindo templo. Amém?
Amém, irmãos? Eu cheguei aqui em 1985. Estamos aqui, adorando a Deus, na beleza da sua santidade. Candelária tem uma história na minha vida, começando pela igrejinha. A época da irmã Zezé, se não me falha a memória, pastor Basílio, o presbítero Amado Leandro, está em memória, e eu estava numa vigília em 1987, 28 de fevereiro para 1 de março de 1987. Uma vigília lá na igrejinha, em prol ao aniversário do Circo de Oração. E eu me lembro muito bem, o pastor Basílio chegou aproximadamente às 9h30, ficou conosco até meia-noite, 0h. E lembro-me quando ele ministrava a palavra e em seguida ele dizia assim: eu não vou continuar, pois estarei amanhã, que no caso era no sábado, dia 1º, lá em Barra de Jangada, que a CELP vai estar lá, que vai colocar energia lá, porque antes era candeeiro de gás. Quem é daquela época candeeiro de gás aqui em Barra? Ali as irmãs, muito bem. Ali também, candeeiro de gás, nossa irmã Grinalda, né, irmã Grinalda? E a irmã também era candeeiro de gás. Não existia nada disso, irmão. Era um caminhozinho, né, irmã Grinalda? Caminhozinho estreito que a gente saía para ir lá, passar pelos pés de caju, os coqueiros, não é? E ia lá para dentro adorar a Deus. Oh, como era gostoso. Deus tem feito coisas grandes. Amém. E eu me lembro que o pastor Basílio, ele disse assim: meus amados, eu vou sair, não vou passar a noite toda. Explicou, como já expliquei aos irmãos aqui. Mas a graça de Deus será derramado aqui neste lugar. Glória a Deus. Quando foi aproximadamente 2 e pouco para 3 horas da manhã, o presbítero Amado Leandro, juntamente com a nossa irmã, a irmã Zezé, não foi isso? A irmã Zezé convidou aqueles que não eram batizados com o Espírito Santo. E foram 20 lá para frente, estreitinho, todo mundo juntinho um do outro, o templo lotado. Aí Jesus começou a batizar, irmão. Jesus começou a batizar. Quem estava naquele dia foi a irmã Grinalda. Não sei se teve mais alguém aqui que estava naquele dia. A irmã Alda também estava, ela não está aqui não, né? A irmã Alda estava lá. E ela começou a batizar. Deus começou a batizar, batizou 1, 2, 3, 4, 5. Quantas pessoas foram lá para frente? 20. 6, 7, 8, 9, 10, aleluia, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo. E eu estava ali. Recebi a bênção de Deus ali. Aleluia, glória a Deus. A irmã Grinalda teve dificuldade, não foi, irmã Grinalda? Porque foi um Pentecoste, irmão. Deus tomou os crentes assim.
46 anos, não é isso? Total. E 23 anos aqui. É motivo de alegria. Amém, queridos? Eu convido aqui na frente, não é, para a gente orar, toda a liderança, os obreiros representando toda a igreja. Vem aqui para frente, em nome de Jesus. Venham os obreiros para aqui para frente. Levante, irmão, vem aqui. Os cooperadores, venham-se embora. Os líderes, venham para cá, a gente vai orar por vocês. Vocês estão representando, né? Cada grupo, a igreja no todo. Nós vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor. Vamos se colocar de pé, queridos. Mas eu quero deixar um texto bíblico em nome do nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que gostaria muito de estar aqui nesta noite, participando desta grande festa. Mas os irmãos sabem das atribuições do compromisso do nosso pastor é muito grande. Mas nós estamos aqui como representante do nosso pastor, e eu estou deixando aqui para toda a igreja, todos os obreiros, toda a liderança, um texto bíblico. E eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção no texto em que nós vamos ler. É um texto, pode ficar aí mesmo. É um texto que bem conhecido da igreja. Mas preste bem atenção no que é que a palavra de Deus fala para nós nesta noite. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 11 por diante, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Deus escolheu este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, escuta, igreja, escuta aqui, por favor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei dos seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? É esse texto bíblico que o nosso amado pastor Ailton deixa para a igreja, para os obreiros, para a liderança. E se você puder chegar em casa e abrir esse texto, medite em nome de Jesus. Vamos orar. Eu convido o nosso querido presbítero Rafael, escalado pelo pastor. Ele vai fazer essa oração de agradecimento a Deus, agradecendo também o nosso querido pastor, porque esse templo
é construído, não é? Os órgãos aqui, primeiramente Deus, segundo a administração do nosso pastor. Orar por ele. E como também orar para cada liderança pelo povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos orar. Ore comigo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Neste momento, meu Deus, por estarmos aqui em tua casa, em tua presença. Te louvamos, Senhor, por tua bondade, por tua fidelidade, por tudo que o Senhor tem feito, aleluia, e ainda fará em nossos dias, Senhor. Queremos, Pai, te rogar, aleluia, de uma maneira muito especial, sobre a existência, Senhor, e a continuidade deste trabalho. Que a tua mão poderosa de Deus possa operar, Senhor, aleluia, milagres e sinais, aleluia, para que a tua obra continue avançando. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus servos, pela vida da tua igreja. Ó, Senhor, pela vida de cada um que tem, Senhor, entregado, que tem se derramado, que tem dedicado, Senhor, a sua vida para a obra e para o teu trabalho. Também, Senhor, te louvamos pela vida e existência do nosso pastor, pela visão, meu Deus, aleluia, pelo empenho incansável do teu servo em fazer a tua obra avançar, Senhor. Aleluia, que neste lugar, meu Deus, se abra, aleluia, uma fonte de vida, Senhor, aleluia, especial, assim como o Senhor já tem feito. Abre portas de salvação, Senhor, de milagre, de cura. Visita, Senhor, cada obreiro, visita, Senhor, aleluia, cada dirigente de órgão, aleluia, cada, Senhor, cooperador deste trabalho, a campanha evangelizadora, a escola dominical, o conjunto, o coral, as crianças, a união de adolescentes, Senhor, o grupo jovem, ó Deus, cada grupo, que muitas vidas, Senhor, se renda aos teus pés, que teu nome, Senhor, continue sendo glorificado. Nós te pedimos isso, Senhor, acreditando na tua eterna fidelidade. Nós te louvamos por isso, hoje e para todo sempre. E a igreja diz: amém. Quem pode dizer amém?